Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou até ligar essa minha luz aqui, né? Porque tô muito escuro. Agora acho que melhorou, né? Claridade um pouquinho na cara. Seja muito bem-vindo a esse novo podcast que ele entra no hall de podcast do nosso canal Freak News Show. Esse podcast se chama Consciente e a ideia é trocar ideia com a galera desse meio mais da política, dos costumes, pra gente tentar entender esse mundo. Se você já ouviu o Freak News Show, você sabe quem eu sou o Will Pereira. Mas não ouviu, eu também sou o Will Pereira. E hoje, coincidentemente, eu estou na companhia para estrear esse podcast com um outro William Schutz. Salve, salve, beleza? Prazer contar com a sua presença aqui. Salve, salve, prazer é meu. Como diz o ditado, where is a will, there is a way, né? Então, estamos no caminho certo. É isso aí, onde tem o William, tem o caminho. Fazer parte ainda mais dessa estreia, né? É um prazer. É isso aí, né, cara? Estreia de programa é bem complicado, né, cara? Porque o cara ainda tá organizando as coisas, tá vendo como é que vai ficar a questão, organização e tal do programa, então o cara fica meio perdido. Mas eu acho que vai dar tudo certo, acho que vai correr tudo às mil maravilhas, porque convidado aí manja de tudo, é um erudito e a gente vai se divertir bastante aí. Espero que vocês ouçam até o final, porque muitas coisas boas serão ditas aqui e muitas coisas ruins talvez. Fique aí e acompanhe. Olha, muita coisa ruim, com certeza, porque a situação tá muito séria, né? Especialmente falando de política aí, tem muita coisa acontecendo, tem muita violência, né? Há muito tempo a gente não viu uma campanha tão dramática. Então, muita coisa boa, mas também muita coisa séria, né, cara? É verdade. Mas, primeiramente, aí, eu gostaria que você se apresentasse pro público, né? Tipo assim, quem provavelmente acompanha você na Rádio PH, acompanha você no Palavra Paliocense, né? Provavelmente já sabe quem é você. Mas talvez o público do podcast aqui que acompanha o Freak News Show não saiba quem você é. Então, se apresente, por favor. Bom, sou charado apresentador, William Schutz. Eu sou jornalista de formação, sou escritor também. Há pouco tempo eu tenho uma experiência como comentarista de política, né, na área de jornalismo. Eu comecei principalmente focado no jornalismo cultural, a área que eu mais explorei ao longo da minha carreira de 6 anos no jornalismo. E hoje eu trabalho com reportagem e redação. Então, ao mesmo tempo em que eu acompanho tanto as últimas notícias do momento nas áreas culturais e no cotidiano, também estou sempre voltado à política e também para exercer a cidadania como todo mundo, né? É muito importante, né? Nesse momento bem complicado aí, exercer a cidadania, né? Estudar, se informar e votar no seu melhor candidato, né? E até queria falar uma coisa, queria que você contasse um pouco sobre os seus livros e tal. Aí eu vi uma foto na capa do seu Facebook ali segurando um livro que provavelmente você fez. Conta um pouco sobre ele. Eu estou para lançar o 3º livro agora, já vou aproveitar essa oportunidade aí para fazer um jabá. Logo, logo vem Borrões de um Retrato, é o meu 3º livro de poesias, e em breve também deve vir aí o 4º livro, mais voltado para o jornalismo, que é Contos das Andanças Periódicas. Esse ainda está para sair, mas já está sendo editorado aí o 3º livro, Borrões de um Retrato. Bom, os 2 primeiros são de poesias, Insânia Mundana, aquele da capa do Facebook, é um livro escrito em 2017, minha estreia no mundo poético. É um livro de versos sobre devaneios mundanos, como o título bem traz aí. O meu 2º livro é Saudades, é um livro de poesia também. Ele saiu apenas em versão digital, mas já trouxe um novo vigor para minha poética, e eu fiz uma mescla disso tudo no Borrões de Retrato, que está para sair por agora. Eu tenho uma longa trajetória aí no mundo da escrita, e o jornalismo proporciona isso, né? A gente aprende bastante a escrever, diversos formatos, isso é muito legal. É verdade. E a pergunta que não quer calar, o que que faz uma pessoa escrever
Nesses momentos onde é cada vez mais a literatura escrita e tal, o manuscrito está sendo muito menos lido. É masoquismo? Olha, é a formação, né? Eu acho que o fato de eu ter feito jornalismo só me fez ter mais vontade de escrever, né? A gente aprende esse ofício com muito vigor na faculdade, né? E cada um encontra a sua forma de expressão, né? Então, seguindo essa toada, eu me encontrei na escrita. Assim como tem pessoas que se encontram na música, pessoas que se encontram na expressão corporal, eu me encontrei na escrita. E eu acho que é uma forma que dá para representar de maneira bastante literal, literalmente falando, tudo que a gente está vivendo aí, né? Tem poesias que são políticas, poesias que falam sobre comunismo, socialismo, populismo, consumismo, pandemia, gestão do nosso país em declínio, várias coisas assim. Então, a gente aproveita para cada um aproveita da sua forma para se expressar da sua maneira, né? E a escrita é uma ferramenta que eu utilizo. Não, muito foda. Então, acho que vamos começar no motivo pelo qual eu te convidei, pelo qual é o objetivo da capa, né? A gente vai ter um bom tempo para tentar entender e trocar aquelas ideias, e provavelmente nessa troca de ideias eu vou sair perdendo, mas eu vou aprender bastante aí sobre como está o contexto do país, né? Eu estava vendo aqui as pesquisas, as últimas que saíram, é, Hum? o, o ex-presidente Lula, ele na média das pesquisas ele está com 53% dos votos válidos, e o atual presidente Jair Bolsonaro ele está com 47%. Mais ou menos Sim. a média de todas as pesquisas, exceto a do grupo Paraná Pesquisas, o que inclusive foi o que mais se aproximou do resultado real das eleições, né? O Uhum. ex-presidente Lula está com 50%,2%, e o atual presidente Jair Bolsonaro está com 49,8%. Caramba, acirrado, né? E aí? Acirrado, me parece que depois de toda aquela polêmica envolvendo os institutos de pesquisa, com resultados de porcentagem discrepantes, né, apontando um crescimento inesperado do Jair Bolsonaro ali no final do primeiro turno, até o momento da apuração, trouxe uma reviravolta. Agora, nesse segundo turno, as pesquisas têm apontado cada vez mais um enxugamento dessa vantagem que o Lula construiu no primeiro turno, né? Então, os dois têm se aproximado cada vez mais. O Jair Bolsonaro, enquanto no primeiro turno aparecia com intenções de votos próximas ali aos 35%, 36%, agora ele aparece com praticamente 47% nas pesquisas em geral. Eu acho que essa é a tendência mesmo. O resultado ele é mais apertado do que parece, né? No primeiro turno, os dois lados achavam que iria ganhar naquele primeiro Sim. turno, mas a gente sabe que política, o jogo não é fácil, parece como se fosse uma final de Copa do Mundo, às vezes vai para os pênaltis e ninguém sai ganhando de primeira, assim, né? Então, eu acho que a tendência é essa mesmo, o resultado ser um pouco mais apertado até do que as pesquisas demonstram, né? E isso está se demonstrando com esse enxugamento da vantagem do Lula. Verdade, né? Mas o Lula ainda mantém a sua vantagem de. Uhum. Ele terminou no primeiro turno com 6 milhões de votos a mais. E muitos comentaristas defendem a ideia de que, do mesmo jeito que foi propagado pela campanha do PT para se obter o voto útil para tentar resolver tudo no primeiro turno, o bolsonarismo, as pessoas do bolsonarismo envergonhado, que talvez votasse em outro candidato, porque a Simone Tebet ela agrega muito campo da direita, por ser uma PMDBista, que surgiu até como um partido de esquerda, mas ao longo dos tempos ele foi, como se fala, se endireitando, foi enviesando o seu viés político para o lado da direita. E o Ciro Gomes, que chegou a flertar muito com o bolsonarismo, até numa campanha de ataque franco à reputação do ex-presidente Lula,
E o que se diz até pelo derretimento das duas outras candidaturas, tipo, o, o Ciro aparecia com 6% nas pesquisas e a Simone Tebet com algo em torno também de 5 ou 6%. E eles terminaram Sim. com uma votação um pouco menor do que as pesquisas davam, e ao que tudo indica, houve voto útil também do lado da direita, né? Não, certamente. Até porque os outros candidatos ali, o Ciro Gomes e a Simone Tebet, especialmente, a Simone até se aproximou um pouco mais do que o resultado das pesquisas, mas eu acho que a migração de votos desses outros candidatos para o Jair Bolsonaro foi justamente o que ocasionou esse crescimento inesperado dele, né? Enquanto até vésperas do primeiro turno ele tinha uma certa quantia de votos, parece que houve um enxugamento dos outros candidatos ali, como tu bem falaste, um derretimento dessa vantagem que eles tinham um para o outro no terceiro, quarto lugar, e esse derretimento ele fez com que a migração dos votos parecesse que foi para o Jair Bolsonaro. É aí que esse resultado ele surpreendeu muita gente, porque as pesquisas apontavam o Bolsonaro abaixo dos 40% e o Bolsonaro passou isso muito facilmente, né? Enquanto os outros candidatos apareciam ali com seus 4%, o Ciro 1% a mais do que ele realmente conseguiu, e a Simone chegava até 6, 7% em algumas pesquisas, quando finalmente ela terminou com 5%. Eu acho que essa migração dos votos é que fez a candidatura do Bolsonaro crescer em termos de votação no primeiro turno. E muito disso pode valer, especialmente pelo que tu bem falou aí, o voto útil. E também tem um ponto que até foi a justificativa, e também já era muito sabido, né, na questão das pesquisas, é que não se foi feito o censo, que era para ser feito em 2020. O último censo que a gente teve foi em 2010. Então, os institutos de pesquisas eles estavam atuando com uma database muito ultrapassada. Eles estavam tentando utilizar outras metodologias na sua averiguação dos dados, né, para tentar traçar esse paralelo, e quem teve a melhor metodologia de acordo com até com o resultado, com a aproximação do resultado, foi o Paraná Pesquisas, né? Mudou muito, creio eu, que até a definição do povo no quesito religião, né? Porque acredito que a religião evangélica, ela cresceu muito nesse tempo. Creio eu que ainda o próximo censo vai dar um aumento considerável no número de pessoas que se autodeclaram evangélicas, e até o próprio crescimento demográfico também, né, nos últimos 10 anos deve ter aumentado um pouco. A gente tem a noção da população do país com base em estimativas, né, não tem dados concretos, né, para isso. E esse crescimento do número de evangélicos elucida bastante os movimentos que os dois candidatos eles têm feito Sim. nesse intervalo entre primeiro e segundo turno, né? Tem se demonstrado um público, uma parcela do eleitorado que a gente não tem ainda a total dimensão que ela tem em termos numéricos, mas o fato desses dois candidatos se preocuparem tanto em debater questões de religiosidade, questões morais, demonstra que esse eleitorado, essa fatia, é muito maior do que a gente pensa que é, né? Mas, mesmo assim, eu acho que os dois candidatos, eles têm buscado as regiões que, sabidamente, são os maiores, os maiores colegiados, né? Então, por isso que nesse segundo turno aí, eles têm focado muito no Nordeste. Bolsonaro chegou até a vir a Santa Catarina, mas foi uma passagem bem discreta, tímida até, em Balneário Camboriú, e Luiz Inácio nem sequer pisou em Santa Catarina no segundo turno, por exemplo, né? Justamente por esse movimento de buscar os grandes centros que já são conhecidos como os colégios maiores, né? Onde eles conseguem pegar essa fatia maior sem ter que apostar em números e censo, né? Já é sabido que esses colégios são maiores e tem uma maior parcela de eleitores indecisos também, até por causa dos números de abstenção
que foram registrados no primeiro turno. Sim, e é engraçado, né, que é, tem estados como o Rio de Janeiro e até Minas Gerais que eles os outros estados, tu vê muito definido a questão do voto no partido, o voto na ideia, no que se define como ideologia, né? Por exemplo, tu vê no Nordeste a ascensão de governos de esquerda, né? E agora nessa eleição, o voto na esquerda em geral, e no Sul a mesma coisa, assim, tirando. Se o cara for ver. No Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite é um centro-direita e o Onyx Lorenzoni é direita e tal, mas o Minas Gerais é estranho, porque deu uma votação muito boa pro Lula e elegeu o Zema no primeiro turno, né? É um pouco contraditório, né? Porque o Zema, ele declaradamente já foi apoiador no primeiro turno, aliás, no primeiro pleito, né? Do Bolsonaro e agora voltou a anunciar o apoio pro Bolsonaro no segundo turno, né? É estranho isso. É bem curioso, né? O chamado Luzema, né? Né? Os mineiros, mas o Lula ele esteve lá em Minas Gerais há poucos dias atrás, mas voltado ao interior, né? Talvez vamos tentar aqui ler a mente do candidato, mas talvez ele já meio que acredite e saiba até que em Belo Horizonte, principalmente nos grandes centros, há essa tendência ao direitismo, né? Uma vez que o Romeu Zema ele foi eleito muito facilmente, né, com ampla maioria, candidato do Partido Novo. Bom, no interior, o Lula fez essas agendas aí, pensando talvez que seja mais fácil de conquistar aquele eleitorado que fica mais às margens do estado de Minas Gerais do que realmente aquele eleitorado que se aproxima dos grandes centros ali. Também cabe salientar que o Romeu Zema, candidato do Partido Novo, ele está nesse partido sabidamente liberal, e o candidato de 2018 do Partido Novo, o Amoedo, ele recentemente demonstrou apoio ao Lula. Então, houve também essa discrepância, né? O Partido Novo e o apoio ao Lula, tanto por parte dos eleitores mineiros como por parte do candidato do partido em 2018. Então, talvez essa ideologia liberal não esteja muito clara para esse eleitor. É isso que eu vejo. Talvez não seja um voto ideológico, né? Seja um voto de percepção. É isso que eu consigo compreender dessa distoante votação para governo de Estado e para a presidência da República, né? Eu acho que é o que dá para explicar mesmo. É muito complexo, né? O cara analisar todas as minúcias em uma hora. Mas agora voltamos à pergunta: quem é que você acha que vai ganhar? E por que que você acha que talvez vai ganhar? Olha, Xará, eu acho que antes da Xará. gente cravar, eu acho bacana a gente analisar as campanhas, né? Muito bom. Fazer um retrospecto do que está rolando desde o primeiro turno e ver o que esses candidatos estão trazendo ao público, né? A gente fazer um retrospecto disso, porque no final das contas as campanhas elas estão ambas muito agressivas, né? E isso, de certa forma, vai influenciar muitos eleitores indecisos. Então, eu acho que é bacana a gente analisar essas campanhas, porque os dois candidatos eles tiveram uma postura até um pouco mais amena no primeiro turno. Eles se enfrentaram um pouco diretamente nos debates, exceto o último debate da Rede Globo ali, que teve mais trocas de farpas, mas ele não tivemos esse embate direto no primeiro turno, né? Os candidatos eles fizeram muitos comícios. Tenho mais impressão de que, não sei o número certo, tá? Mas eu tenho mais impressão de que os comícios do Lula, eles circularam mais ao redor do Brasil, e o Jair Bolsonaro ele ficou mais contido e, em contrapartida, investiu mais dinheiro em campanhas pela internet, Sim. né? As campanhas de internet do Jair Bolsonaro gastaram mais do que o triplo do que o Lula investiu nisso, enquanto o Lula foi para a rua no primeiro turno, né? Enquanto isso, nós temos um segundo turno mais esvaziado, como tende a ser um segundo turno, com
ambos os candidatos brigando por muitos apoios, né, apoios políticos. Lula conseguiu de Tebet, Bolsonaro conseguiu dos seus aliados. Acho que é importante a gente pensar o que esses apoios vão gerar em conversão de votos, né? Porque o Bolsonaro, ele parece que está se misturando muito com a farinha do saco dele, enquanto o Lula, ele está sabidamente Fazendo uma falando, frente ampla, né? flertando com interesses do centro, da direita, especialmente falando da Simone Tebet, que se a conversão de votos desse apoio for para o Lula, tende a favorecê-lo muito, porque 5 ponto pouco por cento, realmente faz uma diferença, né? Ainda mais para quem já tem uma vantagem de 6 milhões de votos. Então, eu acho bacana a gente pensar como as campanhas elas estão atuando, né? Agora, nessa reta final, o Lula ele deixou de ir num debate, Bolsonaro teve praticamente uma sabatina lá no SBT, não se saiu tão bem, né? Ele escorregou na casca de banana em algumas perguntas ali, mas eu acho que política é igual o esporte, né? Eu gosto muito dessa metáfora esportiva. Em 2016, a gente estava num cenário em que Dilma tinha acabado de sofrer um impeachment. Posso estar errando aqui as datas, né? Foi 2016, mas a gente viu o impeachment da Dilma logo depois do movimento, pouco tempo depois do movimento crescente ali do Passe Livre, e a gente também via o Lula por trás, vindo de um histórico político muito bem sucedido, só que envolto também aos escândalos que todos conhecemos, né? Ele anteriormente falava que não ia se aliar ao Alckmin. A Operação Lava Jato ganhou força logo depois do golpe da Dilma. Depois, o juiz Sérgio Moro, que disse que nunca iria entrar para a política, resolve se aliar com o crescente candidato da direita, né, o Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro ganha menos, mesmo tendo menos tempo de tela no horário eleitoral. O Lula acaba preso, não disputando aquela eleição, se alia agora, depois de ter a sua pena anulada, se alia ao Geraldo Alckmin, seu antigo adversário. Sérgio Moro vira ministro, Sérgio Moro briga com Jair Bolsonaro, e agora temos uma eleição muito disputada, onde o Sérgio Moro novamente fez as pazes com Jair Bolsonaro. Então a gente percebe que não dava para cantar essa bola de maneira nenhuma, né? É um cenário que está sempre se reconfigurando das maneiras que a gente não consegue prever. Verdade, os candidatos, eles brigam, muita reviravolta acontece, nós vimos impeachment, nós vimos o Temer ser preso, nós vimos o Bolsonaro pedir ajuda para o Temer em certa ocasião para a escrita de uma carta. Agora nós vemos o Lula com o Alckmin, a gente vê o Sérgio Moro voltando a defender o Bolsonaro num debate. Então, não dá para cravar. O que eu posso dizer é que a tendência é que o candidato, né, historicamente, que vence o primeiro turno, ele vence o segundo turno. Isso é um dado histórico, né? E também o Lula, ele é um candidato que bateu o recorde de votação no primeiro turno. Então, esses dois dados, eles são muito fortes. Só que, como eu disse, dada a incerteza da política, é muito difícil cantar essa bola. Verdade. Até se o cara for pensar, né, cara, tipo, não existia mesmo espaço para uma terceira via, né, cara? Porque se o cara for olhar, o Lula, ele tentou, o PT, né, o Partido dos Trabalhadores, ele tem toda uma formação de base com sindicatos, com movimento estudantil, com movimentos de base, até uma crítica que eu tenho ao PT, que durante o seu governo ele meio que transformou os seus militantes em eleitores, né? Com o aumento do estado de bem-estar social e tal, a tal da famosa conciliação de classes. Isso até, daí chega uma hora que o capitalismo entra em crise e aí vão lá e limam o PT exatamente pelo PT, ao contrário do que se diz. Já quero deixar bem claro que todo mundo diz que
com um eventual governo do PT, o país poderia virar uma Venezuela. Isso é muito errado, porque o PT sempre teve uma atitude justpositivista, ele sempre acreditou na justiça, ele nunca alterou nenhum mecanismo da lei para se beneficiar, ao contrário de qualquer outro líder que era popular na época, assim, tanto quanto o Lula. O próprio Lula saiu com 85% de aprovação, de soma de bem ou de bom ou médio, né? Tipo, uma aprovação ampla e ele não quis um terceiro mandato, ele tentou colocar, ele levou seus esforços para eleger uma mulher, a Dilma, né? E até com uma boa vantagem se elegeu. É, eu me perdi no que eu ia dizer. Mas realmente o caminho é muito longo, né? O próprio Lula e Alckmin, que eram adversários, e até era uma luta dentro do campo democrático, né? O PSDB fazendo às vezes da direita e o Lula fazendo às vezes da esquerda, né? Aquele debate onde é, tu poderia aceitar perder uma eleição e tu saberia que o mundo não ia acabar, né? Saberia que ia ter continuidade, talvez fosse um pouco mais liberal, talvez um pouco mais de arroxo, tipo assim, um pouco mais de contenção de gastos, talvez diminuição de projetos sociais, mas tu sabia que não iria acabar o mundo, que os ânimos não seriam acirrados, né? E se o cara for voltar, realmente, como tu fez um retrocesso aí, 2014 foi um ponto onde começou toda essa efervescência pelo lado da direita, né? Através do não aceitamento da, da eleição da Dilma, né? Aquela votação que foi muito equilibrada, que mudava e mudava e ficava aquilo ali parecia aquele final de Copa do Mundo real, né? Tipo, 1% pra cá, 1% pra lá, e vai e volta, e no fim das contas a Dilma ganhou, porque os votos do Nordeste, eles demoram mais a ser computados, né? Então o Nordeste, né, ele sempre ele pode mudar esse resultado no final. É bem engraçado, né? E desde então teve essa luta. A Lava Jato recrudesceu, ela começou a deixar de fazer um pouco de. Ela começou a deixar um pouco de fazer justiça mesmo para começar a fazer política, começar a enveredar pro lado da política, até alterando algumas coisas com suas decisões, soltando delações fora de hora, sem contexto. O próprio impedimento do Lula entrar na Casa Civil em 2016 para porque o Lula provavelmente é um líder, um articulador muito melhor do que a Dilma. Ele provavelmente sentaria com o Congresso e saberia manejar o Congresso à sua vontade para evitar o impeachment, mas exatamente pelo PT respeitar muito o sistema jurídico brasileiro, ele caiu talvez pela sua virtude, não pelo seu defeito. Porque a gente tem que abrir mão desse negócio de maniqueísmo, de bem ou mal, de tipo, é o bonzinho contra o malvadão. A política não é feita assim, ela é feita de interesses. Cada um defendendo seus interesses, jogando com as armas que lhes convém. E corrupção não é uma coisa inventada no governo do PT. A gente tem que acabar com essa. A gente tem que desmistificar isso, que a corrupção não foi inventada no governo do PT. Eu queria saber a tua opinião sobre Não, essas coisas aí. não tem esse maniqueísmo aí que falasse justamente se a gente observar as próprias alianças do Lula, né? Sim. A gente observa as alianças que o PT fez nos últimos anos, a gente sabe que não é bem assim que funciona, não é o bonzinho e o malzinho. Não, até acho um momento sombrio que a gente vem vivendo, porque o eleitorado ele parece que está numa briga de torcida organizada. Sim, literal. Né? Os ânimos estão muito aflorados. Eu acho que nesse jogo aí, a democracia ela acaba perdendo, né? Porque os Sim. dois candidatos eles têm candidaturas legítimas, concorde ou não, queira ou não. Ideologicamente falando, cada um tem os seus aspectos, mas o maniqueísmo ele não existe, nesse contexto. O Bolsonaro, né? Muito se fala que o Bolsonaro, inclusive o Lula trouxe essa questão no debate em que eles participaram do pool da Bandeirantes,
da O Folha, o último que teve agora. Bolsonaro já falou, o penúltimo, né? Antes da sabatina do Ah, Bolsonaro lá no sim, sim. SBT, né? Esse eu nem considerei debate, né? Foi uma sabatina praticamente, né? Mas o Lula, ele trouxe a informação e realmente há registros disso, de que o Bolsonaro já falou bem do governo do PT. Então, parece que as coisas se reconfiguram, as coisas mudam, as coisas se alteram conforme o momento político que a gente está vivendo, né? O próprio Jair Bolsonaro, ele se aproveitou de uma tendência, né? E aqui eu não falo se aproveitou de uma maneira escrachante, mas ele se aproveitou de uma tendência que surgiu lá no movimento Passe Livre, Sim. lá quando a Copa do Mundo de 2014 esteve envolta de diversas polêmicas envolvendo o governo da Dilma Rousseff. Bolsonaro se aproveitou daqueles ânimos aflorados das pessoas que saíam na rua sem ter pauta, né? O Bolsonaro, Muito. ele cresceu desse movimento, um movimento que surgiu com uma pauta e se transformou numa crescente da direita, né? Agora, a impressão que fica é que o Brasil, ele é um país bastante dividido, não só entre as questões ideológicas, mas também nas questões morais, né? A eleição está muito moral e É. parece que o maniqueísmo, apesar de não existir para os candidatos, ele existe para os eleitores. E é por isso que a gente está vendo uma eleição tão agressiva de ambas as partes. A gente está vendo diversos conflitos, a gente viu notícias recentes de pessoas que foram feridas, de conflitos armados. Então, É. é bastante prejudicial à democracia ver que, apesar dos candidatos eles estarem exercendo o seu direito de ir ao pleito e disputar as eleições, a briga está muito forte, tanto pela justiça, né, com os amplos direitos de resposta de ambos os candidatos, como por parte do eleitorado. Então, eu vejo que é um período muito violento que a gente está vivendo. Isso realmente me preocupa em relação ao dia 1º de novembro, para Você falar a tem medo de verdade. um terceiro turno? Eu tenho medo de que o terceiro turno ele esteja na rua, sabe? Eu tenho medo que ambas as partes. Eu acho que o perigo ele pode vir de ambas as partes, né? Eu tenho medo que uma das partes não aceite o resultado e a gente já viu um histórico amplo de violência, um histórico recente de violência por conta ideológica e partidária. Então, eu tenho medo desse terceiro turno das ruas, dessa violência que a gente tem testemunhado nos últimos tempos. Isso até é, a gente pode ligar com o acontecimento mais recente, né? A situação do Roberto Jefferson, né? Que, ironicamente, ele foi o deputado que apresentou a proposta da lei do desarmamento. Sabia? Veja só, né? E aí, Veja só. e aí o E tinha cara um arsenal em casa, né? sim, e resolve tentar fazer como se fosse um cosplay de Getúlio Vargas e tentar entrar numa luta suicida contra os policiais para tentar sair da vida para entrar na história, só que de acordo com que ele mostra defender a violência, até a falta de nexo com algumas coisas da realidade, né? Ele, sei lá, ia ser de um jeito meio estranho. Seria de repente a facada 2.0? Ih, congelou nosso amigo. Será que ele tá online? Meu Deus, alguém salva. Aqui eu caí. Não, Eu voltou, caí. voltou, voltou. Então eu ia Fui eu que caí. É, eu perguntei tipo se a Ih, congelou de novo, rapaz. Programa gravado sem edição é assim, tem problemas de internet. É, Tentando voltou. ajeitar aqui. Acho que será que agora vai? Ih, acho que agora vai, hein? Então vamos lá. O que Vou eu ia aproveitar essa.
vamos aproveitar esse momento que eu tenho uma pergunta para te fazer. O que tu acha aí dessa reta final de campanha dos candidatos? Porque a gente vê um moralismo muito grande, né? Já que a gente está falando disso, a gente vê um moralismo muito grande, a gente vê pouca proposição Aham. e uma campanha bastante intensa e agressiva. Eu quero saber o que tu acha dessa reta final aí. Eu. Boa pergunta. Eu não me preparei para esse tipo de opinião, assim. O que que eu acho? É, assim, eu vejo, de certa forma, eu acho que o bolsonarismo, o próprio Bolsonaro, ele vem há 4 anos fazendo campanha, atacando urnas eletrônicas, dando um papel para o exército que não lhe é cabido, de uma espécie de tutor da democracia brasileira, que é totalmente errado, e o próprio TSE até dando espaço para esse tipo de ideia dos militares ir lá e fazer igual que nem tu faz com criança pequena que quer jogar videogame contigo, mas não sabe jogar, aí tu dá um controle sem fio para eles ficar do lado do jogando, achando que eles estão participando. Que é muito o caso que está aparecendo nessa eleição, né? Mas no final das contas, caso o resultado seja desfavorável para o Bolsonaro, isso certamente vai ser usado aquele relatório para pelo menos trazer uma polêmica pós-eleição que pode durar até o dia de diplomar o presidente, né? De fazer a troca de faixas e tal. Caso o Lula ganhe, né? Aí caso o Lula não ganhe, aí a gente vai partir para outras discussões que foram até mencionadas, né, pelo próprio candidato e atual presidente sobre composição do STF, o próprio Senado que teve uma votação muito favorável ao campo da direita, né? Acho que é o parlamento mais à direita depois de 85, né? E, tipo, tá muito em voga a questão do STF, né? Desde 2019, foi colocado gente da extrema-direita na rua para fazer manifestação contra o STF. Isso causa um desgaste, né? A qualquer decisão que é feita pelo STF cria uma onda de ódio e tal. Isso está se criando um ambiente um terreno muito fértil para qualquer coisa que o Bolsonaro, caso seja eleita, queira fazer contra o STF, vai ter um apoio de, sei lá, 40, 50 milhões de pessoas, né? É bem complicado. Não sei se eu consegui falar muito bem sobre isso. O problema é que eu tenho, sei lá, acho que eu tenho minha cabeça ela vai para muitos lugares ao mesmo tempo e às vezes eu não consigo. Eu sou igual a Soraya Tronic, eu até tenho boas tiradas, bons argumentos, mas falta ligação entre um e outro, sabe? Mas tu não pisca assim, né? Falando. Não, não sou pisca-pisca. A Soraya, viralizou que Candidato padre. ela fala assim, né? Ela tá Mas, pisca-pisca. mas, mas eu acho que é bastante importante a gente ter esse debate às vésperas da eleição, porque parece que o legislativo ele está muito mais em pauta do que jamais esteve, como tu colocasse, né? Especialmente com a, 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 os constantes pedidos de direito de resposta, É. né? A proibição da Jovem Pan também de citar o Lula como ex-presidiário e citar a possível ligação do Lula com crimes, né? Bom, a gente a gente só pode acompanhar aqui a distância, mas eu acho que o legislativo ele está tomando protagonismo nessas eleições em várias oportunidades, né? No caso, o judiciário. A, isso, judiciário, desculpe. É. Eu também, quando não tenho pauta, eu me atrapalho um pouquinho. Não, tranquilo. É só para deixar claro pro ouvinte. Claro. É porque, assim, só um paralelo, né? Quando a gente faz aí no jornalismo, a gente ensaia o texto um pouquinho antes, daí entra na Aqui é passagem freestyle. ali, e daí aqui é freestyle, né? Mas o judiciário, sim, ele tem tomado muito protagonismo, né? Inclusive, foi falado até ontem no programa da Rádio PH,
mas Sim. muito brevemente, sobre a resolução que, que basicamente tira o crivo do Ministério Público sobre a possibilidade de vetar informações falsas da campanha eleitoral, né? E isso era algo que até então funcionava e que a partir de agora o TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral, ele tem essa liberdade de indicar o que é ou não uma informação falsa ou uma informação caluniosa, né? Antes isso passava pelo crivo do Ministério Público. Então a gente vê que os poderes eles estão tomando protagonismo nessa eleição em várias oportunidades, né? O que é bastante preocupante, de certa forma. É importante, por um lado, que a gente tenha uma justiça que assegure os direitos e que assegure a, a segurança das eleições, do processo eleitoral, que fiscalize, mas também é preocupante quando um poder parece interpelar o outro, né? E também é preocupante ver quando esse tipo de pauta toma protagonismo, uma vez que talvez as propostas, as proposições deveriam estar protagonizando o debate político nesse momento. Mas é o contrário, ver um debate político muito pautado em decisões judiciais e, quando se fala dos candidatos, fala muito em moralismo. Então, parece que o debate ele está muito focado em dois temas que não necessariamente dizem o que será o futuro do Brasil, né? É, basicamente, os dois candidatos não têm propostas pro próximo próximo ciclo de governo. Creio que talvez pelo, assim, o Lula ele tem apoio dos maiores economistas do Brasil, dos economistas do Plano Real, até gente do campo do outro lado, né, que são os liberais, tipo do próprio Amoedo, como você citou, do Henrique Meirelles, que embora já tenha composto o governo, também foi o ministro da Economia do governo Temer por um tempo, aprovou coisas totalmente impopulares, se tratando contra a população de fato, né, que foi o tal do teto de gastos, foi aprovado durante a gestão do Temer. E é bem complicado isso, mas o que eu queria voltar ali na questão do STF, do TSE, creio que seja muito fruto dessa agressão ampla, porque acredito que a democracia burguesa, a democracia liberal e tal, ela tem pontos que são pontos cegos, assim como tinha a República de Weimar no período pré-nazismo. Então, a extrema-direita, habilmente, até no próprio Estados Unidos, aqui também, ela conseguiu se aproveitar exatamente dos buracos que o sistema democrático tem para atacar de dentro a democracia e com a velocidade das redes sociais. Sabe, imagina você numa doença terminal e aí você vai dando os remédios de acordo com a dose que lhe é receitada, respeitando todo tudo que o médico dá, todas as quantidades de dose, e aí tu vê que a doença está avançando muito rápido e tu tem que aumentar um pouquinho o remédio. E eu acredito assim, e aí é uma opinião pessoal minha, né? Eu, William Pereira, olhando o cenário. Eu acho que tem aquele ditado que diz que para situações desesperadoras requer medidas desesperadas. E talvez com ameaça à democracia pelo fato do próprio Mourão, depois de eleito senador, trazer à baila essa mudança de composição do STF, tentar aumentar o número de ministros da corte. A própria corte viu-se um pouco ameaçada e realmente, talvez em outros tempos, seria, seria uma agressão, mas nunca tivemos uma emissora como. Eu vou dar os nomes às boas, não tô nem aí. Como a Jovem Pan, que ela de certa forma, ela age como uma imprensa rédia do governo, né? Ela age o tempo inteiro fazendo campanha aberta para o Bolsonaro, para a visão de mundo que eles têm, que eles se dizem conservadores,
e o tempo inteiro atacando com o seu jornalismo opinativo qualquer outro tipo de visão de mundo, a ponto de que o MBL, que tipo é um partido, eles são liberais mesmo. Alguns integrantes do Novo, como o Amoedo, para ele se torna esquerda, se torna, tipo, sei lá, ó, a linha auxiliar do comunismo. Então daí essa pergunta que eu quero fazer, será que de repente nesse inferno que a gente está vivendo, nessa maluquice de fake news e ataques à urna eletrônica, ataques à democracia, as próprias Forças Armadas querendo ter protagonismo exagerado nisso, será que talvez não justifique um pouco algumas ações do STF, que pelo visto é o único poder que ainda não foi totalmente tomado, né, por essa onda? Olha, se justifica ou não, eu não sei. Certamente não sou especialista, uh, eu não sou especialista da área do direito, né? Não sei opinar sobre isso, mas vamos chamar a atenção já, né? Trazendo para minha área, né? Já que tu citasse aí o caso da Jovem Pan Aham. e das fake news, né? Nós temos um jornalismo, e eu posso dizer seguramente que o jornalismo brasileiro é um dos melhores do mundo. É um dos melhores do mundo. Lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, há uma quase que um partidarismo jornalístico, como é o caso da Jovem Pan, né? Não tirando os louros e os méritos da Jovem Pan, porque ela cumpre o seu papel a certa maneira e é uma entidade privada, né? Uma empresa privada, então não temos como criticá-la porque é uma empresa privada, né? Não foge a nossa alçada. Mas aqui no Brasil a ética jornalística ela é muito forte, não só para a imparcialidade, né? E muitas pessoas confundem a imparcialidade com a política editorial, que são duas coisas completamente diferentes. O jeito como tu veicula alguma coisa pode variar conforme o editor, conforme a política editorial, o estilo, né? Mas a neutralidade ou a imparcialidade, ela é algo muito presente no jornalismo brasileiro. Foge um pouco ao caso da Jovem Pan, né? Talvez por isso mesmo, né? Isso a gente pode até entrar em questões de ética jornalística mesmo, ao abordar o caso da Jovem Pan, mas e essa discussão vai longe, né? Falando da ética jornalística Sim. da emissora e o que os seus jornalistas, os seus repórteres fazem, os seus comentaristas fazem, mas nós temos um código de ética jornalístico muito pautado na imparcialidade, né? E não confunda-se essa política editorial com a imparcialidade. O jornalismo brasileiro é um dos melhores do mundo. Nós aqui dificilmente temos um jornal ou um veículo fazendo propagandismo de um certo candidato. É o caso da Jovem Pan. Olha, notadamente, a Jovem Pan é um veículo de direita e que tem a sua política editorial mais forte para esse lado, pendendo para esse lado, né? Talvez por ser uma situação atípica no jornalismo nacional, isso acabe chamando mais atenção das autoridades. Como eu tava falando assim, né? Tipo, tem uma parte da nossa democracia que é tipo uma regra de boa convivência, né? Que tipo, tem alguns limites que eles não estão estabelecidos por lei, mas creio eu que, exceto, tipo, eu acredito, né? Até você como estudante, jornalista profissional deve ter estudado isso na faculdade, que é a questão da manipulação do debate da Globo, né? Em 89, que teve até depois até o próprio diretor, o Boninho lá, ele assumiu que realmente eles editaram para ficar favorável a um candidato, né? Acho que foi sabido, né?
É uma coisa pública já. Não tô trazendo nenhuma teoria da conspiração. Mas Não, não. de resto, assim, sempre foi dado um tratamento isonômico para todos os candidatos, né? E a Jovem Pan, ela vem pecando nesse ponto, né? E isso fere muito a lei eleitoral. A gente vê. E pelo fato da Jovem Pan ter uma concessão pública de transmissão, né? Ser um veículo público. Ela é uma empresa privada que tem que respeitar certas diretrizes que por explorar uma concessão pública. Então, talvez, por exemplo, assim, tem muitos canais de extrema direita, de direita, que continuam fazendo o mesmo tipo de alusões, de comentários sei lá, a, até criar certos estigmas a demais candidatos, seja veículos de esquerda, de direita, mas que estão atuando no campo da internet que ainda não é muito bem regulamentado. Mas quanto ao quesito Uhum. eleitoral, existe uma regulamentação que pede um tratamento isonômico aos dois candidatos. Tu não pode é, notoriamente fazer campanha para um candidato. E a Jovem Pan tem pecado um pouco nisso, tem se confundido muito nisso, até no quesito da opinião. Aí, o campo do jornalismo da Jovem Pan, ela segue um pouco as diretrizes dos outros veículos. Muito também é repercutido matérias de outros veículos que eles não vão fazer uma apuração, eles só vão repercutir, né? Uhum. Mas nos comentários é meio complicado, né? Tu tá dentro de uma concessão pública e tu ferir o regramento da lei eleitoral. É bem complicado. Pelo menos é o que eu vejo assim. Alguns comentaristas que eles batem muito nessa regra da isonomia. Tu pode fazer críticas, tu pode fazer as críticas que lhe cabem, mas entretanto tu não pode é, distorcer para dar a tua opinião com base em cima de uma informação enviesada, que já é notoriamente sabido. De acordo com a lei, você pode contestar ou não o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, ele é inocente, porque inocente é todo aquele que não tem uma sentença transitada em julgado contra si. E isso é um fato. Você pode discordar das decisões, mas você não pode adjetivar uma pessoa como descondenado e por aí vai, porque isso não existe, não tem no direito a palavra descondenado. Entende? Esse é meu ponto, talvez. Mas eu entendo o teu lado dessa. É muito complicado. Eu acho que em tempos normais seria uma linha de um ponto de um sinal amarelo, bem preocupante. É, realmente, realmente, e até para a liberdade de imprensa. E digo mais, William, assim, tu pode perceber que eu estou tomando cuidado com as minhas palavras aqui, porque como jornalista profissional, Sim, tem uma eu ética. tenho noção de um código de ética que deve ser seguido, que deve se respeitar ambas as partes, né? E como não temos nenhuma das partes presentes aqui nesse debate, nessa live, então a gente tem que respeitar ambas as partes e tomar muito cuidado com o que a gente fala. O cuidado que talvez pudesse ser tomado por outros comentaristas de outras emissoras, né, de veículos até de renome nacional, né. Teve um caso recente até do Alexandre Garcia na CNN Brasil, em que ele disse uma notícia falsa ao fazer um comentário, foi rebatido pelo âncora na ocasião, e ali eles trocaram farpas e a coisa esquentou. Então, é um exemplo do que acontece em muitos veículos e de talvez a falta de cuidado para se falar alguma coisa, né, para se fazer um comentário. Mesmo que aqui, conversando contigo, por exemplo, eu tenho uma postura de comentarista, também tenho que conservar a minha ética, respeitar a legislação, independente do espaço Né? público, seja ele virtual, ou seja impresso, ou seja físico, em que eu vou estar exercendo alguma opinião, de certa forma, né? Sim. Essa discussão vai longe, né? Especialmente
nos tempos em que a imprensa ela, ela vem sendo discutida muito mais do que nunca por parte não só dos candidatos, mas também da população. É algo que eu tenho sentido na pele, no dia a dia, o constante, a constante desconfiança para com a imprensa, sabe? E isso não era assim até certo tempo atrás. A gente percebe que cada vez é mais comum a imprensa ser contestada e a imprensa sofrer ataques não só dos candidatos, que até podem ou não ter razões, né? Razões aqui eu coloco como se fosse estou falando de você, você não gostou, então você vai responder e não vai gostar mesmo, né? Às vezes quando a pessoa ela faz alguma coisa que não é tão certa assim, um terceiro vem e comenta aquilo, ela fica brava, né? Isso Aham, acontece. Então, sim. isso acontece com os candidatos, muitas vezes os candidatos, eles atacam a imprensa. Estou falando aqui dos dois candidatos, é importante, né? Porque os dois candidatos, eles têm falas contrárias à imprensa, de certa forma, né? Em alguns comentários, eles criticam abertamente a abordagem da imprensa por alguns episódios, mas também parece que de um tempo para cá, isso não vem só dos candidatos, Virou uma isso vem farra, né? do grande público mesmo, né? Do grande público. A gente vê jornalistas sendo agredidos por apoiadores de um candidato de outro, a gente vê jornalistas sendo feridos, mulheres jornalistas sendo atacadas, e é uma situação muito triste, muito preocupante, sabe? Como profissional da imprensa, viver um período eleitoral tão tenso, que dá até, às vezes, até insegurança e medo de manifestar a minha profissão publicamente, né, de sair na rua e falar, eu sou jornalista, bater no peito, né, porque é um período bastante sombrio. Sim, é um período bastante sombrio. É bem muito complicado. E, pô, a gente já tá fechando, tá com 57 minutos de programa, o papo passa rápido, né? Já, já, Pois é, cara, eu lembro que ontem a gente, depois do programa, a gente participou de um debate, né, ali na Rádio PH, no Balaio, até ouça, ficou bem legal, até lá tinha a presença do Alexandre Bonfim, que é o editor-chefe, né, editor-chefe, né, do isso. jornal Palavra Palhocense, o pai dele, que é um Midas da comunicação da Palhoça, do, o jornalista também editor-chefe do Top News, e um advogado para ficar medindo as asneiras que a gente falou, né? E tava bem Muito cuidado divertido. nessa hora. E aí acabou o programa, cara, a gente ficou conversando ali, brincando, deu quase uma hora de papo. Até É, por isso que surgiu o convite aí pra gente tentar publicizar esse papo, né? Porque é um assunto que, de certa forma, assim, me acende um pouco o coração a falar. Eu gosto de conversar, assim, me dá alegria de falar sobre esse tipo de assunto. Eu consumo muita política todo dia. É muito complicado. Até por isso que, às vezes, quando eu vou tecer alguma crítica ao Jovem Pan, é porque eu vi muita coisa do Jovem Pan, cara. Pô, eu passava tanta raiva quando eles estavam falando sobre as questões da pandemia, cara. E aí, tipo, sabe, a ciência, a OMS, que é a entidade que mais tem, né, que dá as diretrizes sobre a saúde no mundo, indo para um lado e a Jovem Pan, através dos seus comentaristas, o jornalismo, os repórteres, né, a parte jornalística mesmo, estava fazendo seu trabalho. Mas a parte do jornalismo opinativo, cara, tava assim, ó, é bem complicado. Tanto é que na própria CPI teve menção à Jovem Pan, teve tentativa de ataque à Jovem Pan exatamente pelo se desrespeito às diretrizes de saúde, né? É bem complicado, assim. E aí na legislação eleitoral, quando começa o período eleitoral, o bagulho fica um pouco mais nervoso. eu acho que há vários meios cabíveis de punir um eventual erro, tanto acidental como um erro de responsabilidade, né? E se for o caso, tanto eu, se errar, como outros colegas, eles
devem responder por isso, né? Sim. Agora, talvez seja descabida uma proibição prévia, né? Do que uma resposta ao erro, Sim. né? Eu sei, como profissional, que se eu me equivocar, e isso acontece com todos os profissionais, seja de imprensa, seja de outras áreas, se eu me equivocar, eu vou responder por isso. Né? Se eu veicular informações equivocadas, como tu bem falaste aí, eu vou responder por isso. Então, eu acharia muito complicado se fosse comigo, por exemplo, depois de eu ter falado asneiras, falado bobagem, que acontece, Faz às parte. vezes, a, às vezes a bobagem ela vem com um tom um pouco mais perigoso, sabe disso. Às vezes a bobagem ela não é acidental, né? Mas aí existe uma série de fatores, respeito de calúnia, né? De divulgação de informações falsas, mas aí é outro campo. Mas se eu acabo me equivocando, sim, sei que serei punido de alguma forma. Seria bastante constrangedor se acontecesse comigo uma proibição prévia, isso falando como profissional de imprensa, né? Aham. Bom, de qualquer forma, esse debate é bastante amplo. O clima está esquentando muito em todas as partes, tanto dentro do judiciário, como nas ruas, como entre os próprios candidatos, né? O clima no último debate em que os dois estiveram juntos foi muito tenso, muito tenso. Realmente assisti aquilo ali como se fosse uma final de Copa do Mundo, comendo pipoca, porque a coisa estava realmente esquentando. Né? Essa proximidade dos dois candidatos, ela chama muita atenção, E até né? A uma proximidade pergunta. física. Gostou do formato do debate? Eu achei que foi esse debate do segundo turno da Band ele foi muito mais atrativo pro público. Foi menos Então, engessado, né? eu acho que ganha pelo lado do entretenimento, mas A perde rinha. pelo lado, perde pelo lado da, da proposição dos candidatos, né? E do direcionamento disso. Eu acho que liberdade demais nesse momento, para um falar o que quiser, na hora que quiser, podendo, né, ter uma frente ampla para falar da questão que bem entender, é bastante complicado. Né? A gente perde por um lado, mas ganha no entretenimento. Sim, é mais divertido de assistir, até porque nós não tivemos isso no primeiro turno, praticamente não tivemos isso. Foi bastante interessante ver a linguagem corporal dos dois candidatos Sim. e vivemos ali um momento de tensão bastante interessante no silêncio dos dois candidatos também. Aqueles momentos de silêncio ensurdecedor, que aí um olhava pro outro. É, Pode continuar. E aí? ali viu-se que não só dois candidatos divergentes, mas deu para sentir um certo ódio mesmo. Não Sim. só pela divergência política, mas os olhares, a linguagem corporal, pelo menos me parece isso. É bastante complicado. O próprio Lula, ele falou ali em algumas ocasiões que o nível do debate nas eleições em que ele tinha participado anteriormente era mais elevado, era mais respeitoso, né? Não sei exatamente como avaliar isso, mas me parece que há um pouco de prudência nessa fala do candidato, de Sim. que o nível do debate ele acaba caindo muito, ele acaba pedalando em questões morais, acusações jogadas ao ar, e a gente tem pouca proposição, né? Por outro lado, eu acho que o debate do segundo turno, naturalmente, ele funciona melhor que o do primeiro turno, porque temos menos candidatos.
o que aconteceu nos debates do primeiro turno era que todo mundo queria perguntar para o Lula ou para o Bolsonaro. Então, como se tem um limite de perguntas para cada candidato, Os outros ficavam meio e de depois não pode coadjuvante, ser né? o Lula e o Bolsonaro eram gastos nas primeiras perguntas e logo não se tinha esse embate frente a frente. Finalmente podemos ver isso. É, Agora é esperar o último debate, ver o que vai acontecer, né? era uma questão meio de a guerra proxy, né? Ataque proxy, né? Híbrido. Tipo, era as perguntas depois, mesmo quando, por exemplo, Síria perguntar para uma Simone Tebet, era falando de um ou de outro por tabela, né? Era meio que isso, né? É sempre era bem notório que os outros quatro candidatos estavam ali apenas de sabe aquela novela que tem o mocinho e o vilão e por aí vai e o resto ali tá só fazendo a coadjuvante, o núcleo secundário e muito engraçado isso até, mas pelo menos gerou muito entretenimento, né? O Padre Kelson, Padre Kelvin, candidato padre, foi muito divertido. É, Ô, William, o que tu acha do gerenciamento, falando desse debate, o que tu acha do gerenciamento que o Lula fez do tempo dele? Ele assumidamente diz que errou ele errou. e também aproveito para te perguntar o que tu achas, aí voltando aos assuntos que nós falamos antes, da fala de 7 minutos do Bolsonaro, quando ele tinha amplas oportunidades na mão para fazer propostas, para falar coisas que talvez fossem, né, relevantes para a nação, e ele falou que ele perdeu basicamente esses 7 minutos Falando trazendo do exemplos Ortega. de países, falando de países que têm regimes autoritários e tentando associar essa imagem ao Lula. O que tu acha disso tudo? Ah, sim, a utilização do tempo do Lula, ele deu uma patinada também na questão da Lava Jato. Acho que o Moro estando ali, ele meio que deu uma. Sabe? Acho que meio que ferveu um pouquinho o sangue do Lula. O Lula, ele tem essa coisa de ser o conciliador, de ser o, sabe, o pacificador, mas eu acho que ele deve ter, no fundo, ele deve ter olhado pro Moro ali, deve ter crescido um pouquinho, deve ter dado uma coceirinha Sidote, deve ter dado uma esquentadinha na mão do Lula, como diz o outro. Vem cá, seu Moro, que eu vou. Tá ligado? Mas realmente, ele pecou na gestão do tempo, mas o Bolsonaro ele se perdeu tanto, né? Ele exagerou tanto que ele deu um direito de resposta pro Lula. E aí o Lula ganhou uns minutinhos pra falar. Porque. parece que os dois fizeram má gestão do tempo, né? O Lula foi muito bem no primeiro bloco, né? No primeiro bloco, assim, ele É. conseguiu. Ele conseguiu tomar. É muito importante nesse debate livre tu tomar a iniciativa e colocar o teu adversário na defensiva. Quando tu começa propondo os assuntos, principalmente se tu conseguir tocar nos assuntos que são mais espinhosos pro outro, e aí o outro começa a se preocupar muito em ter que esclarecer, e aí foi muito isso. Essa foi uma parte interessante do debate, assim, tipo, da gestão do tempo e da maneira que o adversário tinha que se portar para sempre tentar se manter no domínio da pauta, né? E vamos e convenhamos que muita coisa que foi falado assim pela parte do Bolsonaro, eu não tenho nenhum compromisso com o jornalismo, não sou jornalista, eu só sou um eleitor que criou um canal para poder falar alguma coisa e expressar minha opinião, como não tenho responsabilidade jornalística. Talvez até por isso que tenha perguntado para mim, mas eu acho assim, né? Assim, ó, eu posso ver que o Lula ele exagerou números, ele falseou números, e é normal. Todo candidato fez isso desde que se criou o debate, mas eu vejo que ele não mentiu, de certa forma. Ele falseou números, mas ele não criou factoides, ele não criou um. E o Bolsonaro ele apelou muito para a questão do pânico moral, como a gente estava falando, esse negócio da Venezuela, esse negócio E o governo do PT, sabidamente, nunca se envolveu
ele sempre foi neutro no que tange a política internacional. Ele exportou a mão de obra. Isso é normal em qualquer país, tu exportar a mão de obra para fazer um porto em Cuba, para fazer uma refinaria lá na Bolívia. Isso é normal, cara. Isso aí faz parte. Isso aí é capitalismo. Isso aí é a fina flor do capitalismo. Que é tu exportar aquilo que tu tem para produzir para fora. Tanto é que o próprio Bolsonaro depois assumiu que não tinha a tal da caixa preta do BNDES, tava tudo lá certinho, bonitinho, discricionado. O dinheiro que foi liberado para as empreiteiras construir esses empreendimentos fora do país foram os países contrataram o serviço daqui, compraram e as empresas compraram matéria-prima brasileira que tinha, né? A que tinha, eles compraram no Brasil, eles levaram mão de obra brasileira, ou seja, isso é uma maneira do governo criar empregos. Do mesmo jeito que o agronegócio exporta um monte de coisa para fora, um monte de produtos, commodities, que não tem nenhum tipo de valor agregado, com impostos baixíssimos, a gente poderia falar a mesma coisa. Tá alimentando os Estados Unidos, tá alimentando os porcos chineses lá com soja e milho. E o povo brasileiro tá passando fome, porque a agricultura familiar não dá conta, foi desfinanciada. É bem complicado isso. Então, eu vejo assim, essa questão do debate. Até, daí agora eu vou te repassar a bola, acho que até pra gente já terminar, a gente já tá com 1h11. O papo tá bom, mas, porra. Essa questão do. Seria importante uma equipe ter menos debates, como já foi proposto com esses pools, e esses pools, como é que eu vou dizer assim, direcionar toda a sua equipe jornalística para aquele evento e desmentir as notícias que são sabidamente inverídicas, que são propaladas pelos candidatos. Por exemplo, sei lá, vamos falar inventa algum espantalho que um candidato invente contra o outro que seja sabidamente mentira, já seja, tá ligado, provadamente mentira, que haja esse tipo de checagem ao vivo, até pra, tipo, um direito de resposta do jornalismo perante ao debate, sei lá, não seria interessante algum tipo de mecanismo? Seria muito interessante, inclusive alguns colegas comentaram de que os dois candidatos, quando eles chegam para responder perguntas dos jornalistas nos debates, eles parecem sabonetes. Aham. O jornalista tenta pegar, ele escorrega e ele fala de Sim, outra né? coisa, Claro. né? Então, muitos colegas falam a respeito do direito de resposta do jornalista, o direito de réplica do Sim. jornalista, né? O tréplica. Isso seria um formato bastante interessante, bastante complexo de se fazer ali na prática, no debate, mas realmente seria bastante interessante. Eu acho importante aqui a gente ressaltar que é importante o eleitor ele ir atrás das informações também. Uma coisa que a candidatura do Jair Bolsonaro muito faz é associar a imagem do Lula e do PT a certas questões, fazendo se esquecer que o Lula já governou o país por 8 anos e essas certas questões não foram pautadas. Nunca foram pautadas. Como legalização das drogas, legalização do aborto, proximidade com o comunismo, né? Essas questões nunca estiveram pautadas na prática no governo do PT nos 8 anos em que o Lula governou, nem nos 5 anos que a Dilma governou. Então, o Bolsonaro e a candidatura dele faz muito essa associação da candidatura do PT, sendo que o governo do PT nunca se aproximou dessas pautas. Ele tenta vincular uma imagem que nunca foi vinculada da outra parte e nunca foi proposta pela outra parte, né? Isso é um fato,
né? E outro fato que eu acho importante a gente deixar aqui, e eu sempre oriento as pessoas, vá atrás de agências de checagem. Isso é muito importante, porque apesar dos veículos de imprensa, os grandes jornais, os pequenos jornais, os jornalistas, eles apurarem as questões que os candidatos falam, que os candidatos fazem, demonstram nas suas campanhas, as agências, elas são especialmente voltadas Para esse a tipo. desmentir informações falsas, números exagerados, né? E, por último, deixa a minha impressão aí de que, muitas vezes, o Lula, ele fala dos números do governo parecendo muito com o Ceará do Ciro, né? Sim. Parece que aí ele fala das coisas que ele realmente fez, só que ele coloca números e acaba se inflando, parecendo o Ceará do Ciro, que é um país à parte dentro desse nosso Repare Brasil. bem, você não Mas fala de mim, rapazinho. aí fica a cargo do eleitor de até domingo votar, apurar conscientemente para votar consciente e atrás das informações dos candidatos. Mais uma coisinha antes da gente fechar, de eu fechar minha fala, tá? Eu tive ontem no cartório eleitoral de Palhoça, entrevistei o chefe do cartório e ele me trouxe uma informação que ilustra muito bem um problema que nós temos na nossa realidade eleitoral. De que muitos eleitores vão sem colinha e sem saber qual Ah, é candidato, verdade. tendo que recorrer àquelas listas na parede, procurar lá o nome do candidato. Então, é muito importante que o eleitorado também, nesse período de fake news, vote consciente, tendo procurado informações sobre esses candidatos, porque ambos exageram números e ambos propagam verdades distorcidas ou inverdades. Cabe aos jornalistas e ao público ir atrás dessas informações. Ah, banho de isenção, banho de jornalismo aí. Isso é o exemplo de tratamento isonômico que o jornalismo tem que dar. Aí, ó, os dois lados bonitinho, sempre fazendo a equivalência. É, depois eu quero convidar alguns políticos e tal, e provavelmente vai ter muita gente defendendo do seu lado. De repente até posso te convidar para entrevistar também, para fazer essa parte mais jornalística. Eu faço a parte mais freestyle. Isso é legal também, se tu tiver Legal, Xará, estou à disponibilidade. disposição. Aí, ó. Estou à disposição. A gente já vai combinando as coisas ao vivo aqui. Cara, pô, um prazer contar aí com essa estreia desse podcast consciente. É um podcast consciente, né? Com responsabilidade social. Mais ou menos. Mas, tipo, até as coisas que eu falei aqui, você pode discordar, você pode concordar, mas nas duas situações vai checar. É fácil. Com Google, tu digita ali, ó, Google. Tu abre o teu navegador do celular e tu digita, tem um monte de fontes confiáveis. Caso a primeira fonte que você não olhe, que você olhe, você não, ainda desconfie da informação, olhe outra e vai comparando. Olhe 10 fontes. Vai olhando. Vai até na sexta página do Google. E vai olhando. Mas, tipo, não vai fazer cherry picking, que é de escolher aquilo que te interessa. Tu vai e vai tentando fazer correlação entre uma e outra pra ver até tu chegar num consenso ali entre as coisas. E aí depois, claro, tu vai tirar a tua opinião em cima disso, a tua opinião é própria, né? Tu tem uma maneira de ver o mundo e eu tenho outra e assim vai. Mas procura checar os números, as informações, é muito bom. Não faz mal pra ninguém. Ter conhecimento é muito bom. Não faz mal. Faz bem. Prazer de novo aí, cara, contar com a tua presença. Adorei esse papo aqui. Espero que todos os próximos que eu venha fazer sejam parecidos com eles, porque 1h20 assim passou voando. Já estamos 1h20 aqui conversando. E se o cara deixar, acho que tem papo para mais 2 horas de conversa. Talvez uma repercussão aí do resultado, que Aí, a ó. gente realmente, essa é a proposta do programa, a gente não conseguiu cravar nada, então
De repente a gente volta aqui com o resultado mesmo, né? É isso aí. Para não fazer propaganda na thumb e de repente não apontar nada, né? É, quem sabe na segunda-feira a gente vem então fazer. Eu já vou pegar. Agora é 8h24 da quarta-feira, eu terminei aqui o programa, já vou subir, porque, como é uma coisa meio urgente, porque a gente tá falando do dia de hoje, não dá pra ficar muito longe. Mas eu ainda vou definir o horário do programa, ainda não defini. Eu já tava pra fazer esse tipo de formato há 2 anos atrás, mas sempre bati um pouco como é que eles falam? Síndrome do impostor. Será que o cara vai conseguir fazer? Será que vai ficar bom? Será que não vai ficar? E a gente vai descobrindo no meio do caminho. E espero que você tenha gostado. Prazer, então. Quem sabe até uma próxima aí. Tchau, tchau pra vocês e valeu aí. Se inscreva, siga o canal. Também siga o William Schutz no Instagram, nas redes sociais. Acompanhe o trabalho dele no Jornal Paliocense. É um cara que manja muito, um cara que sabe escrever muito bem. Leia os livros dele. Procura aí, qualquer lugar que tiver os livros, procura aí para tentar ler. E no mais é isso. Até a próxima. Falou aí, pessoal.